nosso Senhor Jesus, ele é suficiente em todos os aspectos. Este é o nosso estudo de número 715, aqui do nosso canal Jabó, que vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso canal. E nós veremos sobre a suficiência de Jesus logo após a nossa vinheta. E o nosso Jesus é suficiente para agir em nós, por nós e através de nós. Vamos ao nosso tema. O Senhor Jesus é suficiente. O nosso texto base está em Colossenses capítulo 3, verso 11, que diz: nesta nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós, todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós, por isso que não há diferença para o Senhor. E suficiente é justamente, ele é eficiente, ele é decisivo, ele é pleno, ele é satisfatório, ele é completo. O ser humano vive correndo atrás do vento, como disse Salomão, em busca de plenitude, de satisfação, de se completar, mas não buscam no Senhor, e é o Senhor que pode suprir todo ser humano, porque ele é suficiente em nós. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu trouxe a tradução da Bíblia NVI e da King James, porque fala que a graça do Senhor, ela é suficiente para agir em você. E na vida de Daniel nós vemos que o Senhor foi suficiente para o fortalecer. Daniel capítulo 10, verso 19, então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem, paz seja contigo, ser forte, tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, eu recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortalecestes e me sinto bem. O nosso Senhor é suficiente para nos colocar de pé, para nos fortalecer, e ele fala conosco. No caso de Daniel, o anjo Gabriel veio trazer a resposta da oração, mas o Senhor, ele é suficiente para nos fortalecer. Ele também é suficiente para nos defender. Isaías capítulo 54, verso 17, nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé, e esta é a defesa que faço em nome deles. O nosso Senhor, ele é maravilhoso, ele é suficiente para nos defender de toda arma forjada contra nós, de qualquer língua mentirosa, enganadora e maligna que se levantar contra nós. Nós temos um advogado, nós temos um juiz que é justo, e o nosso Senhor, ele é suficiente também para nos proteger. Jeremias capítulo 15, verso 20, eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo, pelejarão contra ti, mas não o vencerão jamais, pois eu estou contigo a fim de resgatar-te e salvá-lo. Nós temos um Deus que nos faz como uma cidade murada, fortificada, aonde é ele o suficiente
suficiente para nos proteger, mas também Ele é suficiente para nos abençoar. Romanos capítulo 10, verso 12, que diz assim: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O nosso Todo-Poderoso, Ele é suficiente e Ele abençoa todos aqueles que se chegam a Ele. Ele é Senhor de todos, mas de todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como único, como suficiente Salvador. Ainda nós vemos que o nosso Senhor, Ele é suficiente para colocar a palavra em nossas bocas, para nos dar sabedoria, assim como Ele fez com Moisés. Êxodo capítulo 4, verso 12. Agora, portanto, vai e eu estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Olha que tremendo o nosso Senhor. Ele direciona a nossa vida, Ele direciona as nossas palavras. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele toma a direção e Ele é suficiente para nós. O nosso Jesus, Ele é suficiente para nos capacitar, ou seja, para nos tornar apto, para nos habilitar. Olha o que Jesus fala, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, verso 15: porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Quantas vezes nós preparamos algo para nós falarmos, para nós nos protegermos, nos defendermos, mas o Senhor, Ele fala para nós que Ele é suficiente e as palavras o Espírito Santo colocará na nossa boca. Não precisamos estar preocupados quanto ao que devemos falar, devemos estar vivendo na direção do Espírito, aprendendo mais e mais da palavra de Deus, e o resto é com Ele. Na vida de Paulo, por exemplo, o Senhor foi suficiente para capacitá-lo. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. É justamente isso. Nós precisamos aprender a dependermos, mas é dependermos 100% do nosso Senhor, porque assim como Ele foi com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Mardoqueu, com Esther, Pedro, João, Estevão, quantos mais outros servos de Deus o Senhor capacitou, assim Ele também nos capacita. E o Senhor Jesus, Ele é suficiente para nos dar vida plena. João capítulo 10, verso 10, a parte B, que diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Outra versão fala e vida em abundância, porque a vida, ela é do nosso Senhor, e no nosso Senhor nós temos plenitude de vida. E o nosso Senhor Jesus, Ele é suficiente para nos dar a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 11, que diz: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Por isso que Ele é suficiente, por isso que a vida eterna em Cristo, através de Cristo, é o que nós temos quando recebemos como nosso suficiente Salvador. E o nosso Senhor, Ele é suficiente para nos dar vitória. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 14, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, é Ele que nos conduz vitoriosamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E você vê, é do Senhor que vem a vitória, mas o nosso Jesus,
Ele é suficiente para nos dar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Mas olha o que Ele nos deixa em João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Jesus venceu na cruz do Calvário, o nosso Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, e o nosso Jesus, Ele nos dá paz. Paz não é ausência de conflitos, não, mas a paz do Senhor na nossa vida é aquela paz que excede toda razão e leva muitas pessoas a estranharem como que em momentos difíceis, muitos que servem ao Senhor desfrutam de uma paz sobrenatural, porque o nosso Jesus, Ele é o príncipe da paz. E Paulo, ele ensina aos irmãos de Corinto que o Senhor nos dá livramento, o Senhor é suficiente para nos livrar, para nos sustentar diante de qualquer tentação, diante de qualquer provação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Sabe aquele momento que você fala para o Senhor, Senhor, não suporto mais, não aguento mais. Aí a gente vê o Senhor vindo e o Senhor nos conduzindo, nos dando vitória. Mas também o nosso Senhor, Ele é suficiente para nos livrar do mal e nos livrar do maligno. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 e verso 3, o apóstolo Paulo fala: orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Entretanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. O nosso Senhor Jesus nos fortalece, o nosso Senhor Jesus, Ele nos livra tanto dos homens maus, dos homens perversos, mas Ele nos livra do maligno, e o nosso Jesus é suficiente, sabe para quê? Para nos compreender. Olha que tremendo que o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 4, verso 14 e verso 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, esse é Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Como é gostoso você saber que você serve um Deus pessoal, que o Senhor Jesus, Ele esteve aqui em forma humana e Ele se compadece, Ele te compreende, Ele sabe tudo o que se passa no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos, e o Senhor, Ele é suficiente para nos dar entendimento. Jó fala em Jó capítulo 32, verso 8, contudo o homem tem um espírito e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, que lhe proporciona entendimento. É o Senhor que nos dá entendimento. Ele é suficiente para nos conduzir, para nos guiar, mas também para nos dar entendimento. E por que não você entender que o Senhor, o nosso Jesus, Ele é suficiente para nos usar através do Espírito Santo. Realmente não é por mérito nosso, mas é pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor, é pela bondade do Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas olha que lindo, mas constituíram-se
tornam-se em demonstração do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa, é o Espírito Santo que age em nós, e ele é suficiente para nos usar, para agir, para trabalhar. E o nosso Senhor Jesus, ele é o Senhor, ele é suficiente para ser Senhor de nossas vidas. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor. Olha só quem que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, louvado seja Deus, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. É por isso que ele é suficiente para ser o teu Senhor, para ser o meu Senhor. Por isso que ele é suficiente para nós nos colocarmos sob o senhorio dele e saber que ele está conosco, saber que ele nos protege, saber que ele cuida de cada um de nós. Ele é o único, ele é suficiente Salvador das nossas vidas. Atos capítulo 4, verso 12, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Olha o que a Bíblia Sagrada fala: há um só Senhor, há um só Salvador. Ele é único porque ele é suficiente, mas também ele é o único suficiente perdoador. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, olha só, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. É ele que verteu sangue na cruz, é ele que pagou o preço, é ele que se doou por nós para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele é o único suficiente libertador. João capítulo 8, verso 36, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando o Senhor nos liberta, e ele tem poder para nos libertar, aí sim somos verdadeiramente livres, passamos a ser filhos amados, passamos a ser guiados, orientados, a sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E o nosso Senhor, ele é suficiente em poder. Mateus 28, 18, o próprio Jesus fala: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não é-me dado poder parcial, é-me dado todo. Ele tem todo o poder, somente ele tem todo o poder, e ele é o único. Ele é o suficiente mediador, aquele que pode interceder por Deus a meu favor, aquele que faz a mediação entre Deus e o homem. É o único, é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 ao verso 6, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí olha a explicação: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por muitos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Não adianta, muitos acham que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia fala que o único e suficiente caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Jesus, ele é suficiente para nos conduzir ao nosso Pai. Vamos conferir o versículo que eu falei? João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha, fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a única porta, é o único caminho. Somente através de Jesus você chega a Deus. E Jesus
é suficiente para nos aperfeiçoar e para nos usar assim como usou os servos dele. Efésios capítulo 4, verso 11 ao verso 13. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, olha que interessante, de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É somente em Jesus que nós chegamos à maturidade, é somente em Jesus, através do Espírito Santo, que nós atingimos a estatura da plenitude de Cristo. Vou começar a concluir. Jesus, ele é suficiente para todos os momentos da nossa vida, pois como nós vimos no nosso texto base, ele é tudo em todos. E eu vou concluir com Jeremias capítulo 32, verso 17, que diz: Ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Por isso que ele é suficiente, porque ele é o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, deixe os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like e caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.